Boa noite. Meu nome é Altieri Zedemar Frei, eu sou psicólogo, trabalho aqui no Conselho Regional de Psicologia como assessor de pesquisa e durante esse último ano eu desenvolvi um trabalho junto com os colegas aqui, que é um levantamento sobre a rede de atenção psicossocial no estado do Paraná, a cartografia da RAPS. E o intuito hoje dessa fala, para os que estão aqui e para os que estão nos acompanhando à distância, é fazer um breve comunicado, uma breve exposição, de como foi essa trajetória. E claro, que a gente possa também conversar, bater papo, né? Aos que estão aqui, temos a palavra em qualquer momento, né? Então, por favor, estejam à vontade para, mesmo durante a apresentação, pedir a palavra, dar contribuições, né? E aos colegas que estão nos assistindo à distância, nesse momento, a gente pode fazer isso via chat. Essa fala também ficará gravada e será editada como um dos produtos que serão entregues dessa pesquisa, né? Uma pesquisa que visa a produção de um texto, mas a gente entende que não só o texto, né, é uma estratégia interessante para comunicar a categoria, mas outras mídias podem ser bem-vindas. Daí esse esforço da diretoria, do atual plenário do Conselho Regional de Psicologia em garantir a transmissão online, né, para fins de registro. Então, claro, a gente pula a etapa protocolar, né, aqui de apresentação, de boas-vindas, mas eu só reitero a gratidão de vocês estarem aqui numa noite fria como essa, em um dia tão emblemático, por diversas razões, a começar pelo fato de ser uma sexta-feira 13, né? Então, já para por aí, entre tantos, fatos emblemáticos do dia de hoje. Talvez eu me atrapalhe um pouquinho aqui com as máquinas, então de imediato eu peço licença, porque essa daqui é onde dá para monitorar o chat, e aqui é onde eu vou passando os slides. Tudo bem? Então, vou me virar aqui algumas vezes, porque infelizmente eu não consegui reproduzir aqui o que vai passar lá, por uma questão de cabo VGA, para ser mais preciso. Pois bem, feitas essas saudações iniciais, eu vou passar aqui para o comunicado, né, de como foi esse trabalho, a cartografia da RAPS, começando um pouquinho por mencionar algo sobre esse método, né, o método da cartografia. Contextualizando, o Conselho Federal de Psicologia se propôs a fazer um levantamento sobre a RAPS aqui no último ano. A opção do Conselho Regional de Psicologia do Paraná foi fazer sim um levantamento da RAPS, porém com uma outra metodologia, porque a metodologia do Conselho Federal de Psicologia ela envolvia grupos de trabalho com psicólogos e psicólogas para discutir o estágio atual da rede de atenção psicossocial. E a opção desse plenário aqui do Conselho Regional de Psicologia, o 13º plenário, foi que, vamos sim conversar com a categoria, mas vamos colocar o pé na estrada, né? Vamos de fato olhar como está o campo, né? E eu chego ao Conselho Regional de Psicologia com essa proposta, né? Então apresentei um projeto, né? Um projeto de pesquisa sobre essa metodologia, que foi discutido com a diretoria, depois foi aprovado e culminou na minha contratação aqui como funcionário, como um empregado da equipe técnica.
E a proposta foi, bom, já que vamos a campo, né, talvez o método da cartografia seja um método interessante, né? E a cartografia, ela surge aí no meio acadêmico a partir das proposições de Gilles Deleuze e Félix Guattari, desde os anos 1970, quando em uma das obras deles, né, Mil Platôs, eles falam muito dessa dimensão, né, a dimensão de um tipo de pesquisa, de um tipo de imersão em territórios que se opõe àquela pesquisa arqueológica. Na verdade, o que eles estão falando é de uma ideia de um inconsciente que é produzido o tempo todo, que se desloca por territórios, né? E daí eles pensam essa proposta, né, de fazer mapas, né, de traçar esses deslocamentos, né? Então eu vou me permitir aqui visitar as citações, né, que eu trouxe. Então, a cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari que visa acompanhar um processo e não representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um processo de produção. E aqui, entre os destaques, não se busca estabelecer um caminho linear para atingir um fim. A cartografia é sempre um método em construção. Então, essa citação ela é tirada de uma das obras de Virginia Kastrup. Virginia Kastrup, ela lança um livro, né, Pistas para o Método Cartográfico, ou a cartografia como método, melhor dizendo. Ela, Virginia Kastrup, estudou com a professora Sueli Rolnick, da PUC de São Paulo, que foi talvez a pioneira em trazer essa discussão para o Brasil ainda nos anos 1980. Eu tive o privilégio de ter sido orientando da professora Sueli Rolnick, então era muito bonito ver essa forma como a cartografia era discutida enquanto método, principalmente porque parte de uma premissa. É isso que eu gostaria de sintetizar aqui nessa introdução ao método. A premissa é que o objeto a ser encontrado, ele está no corpo do pesquisador. Então, por isso, a cartografia, ela abre mão daquelas entrevistas, por exemplo, termo de consentimento livre esclarecido, ou, enfim, a própria discussão nos comitês de ética. Porque a ideia é, o objeto da pesquisa vai brotar, vai aparecer, vai atravessar no corpo do pesquisador. Né? Então, os autores, né, Deleuze e Guattari, aqui uma citação do Deleuze, marcam, né, uma concepção cartográfica é muito distinta da concepção arqueológica da psicanálise. Esta última vincula profundamente o inconsciente à memória. É uma concepção memorial, comemorativa ou monumental que incide sobre as pessoas e objetos, sendo os meios apenas terrenos capazes de conservá-los, identificá-los, autentificá-los. Desse ponto de vista, a superposição de camadas é necessariamente atravessada por uma flecha que vai de cima para baixo. Trata-se sempre de afundar-se, dizem eles, nessa crítica à concepção estrutural, estruturalista, que abocanhou a psicanálise, principalmente ali a partir dos anos 1950. E aí eles colocam, né, os mapas, ao contrário, se superpõem de tal maneira que cada um encontra no seguinte um remanejamento, em vez de encontrar nos precedentes uma origem. De um mapa a outro, não se trata da busca da origem, mas de uma avaliação dos deslocamentos. Cada mapa é uma distribuição de impasses e aberturas, de limiares e clausuras que necessariamente vai de baixo para cima. E isso não é só uma inversão de sentido, mas uma diferença de natureza. O inconsciente já não lida com pessoas e objetos, mas com trajetos e devires. Já não é um inconsciente em comemoração, porém de mobilização
cujos objetos, mais do que permanecerem afundados na terra, levantam voo. Mais adiante, nesse trabalho da Virginia Kastrup, ela deixa algumas pistas para o método cartográfico, né? Claro, se estivéssemos na academia, valeria a pena visitar ponto a ponto dessas pistas. Aqui eu só anuncio de passagem por conta do nosso tempo, né? Então, cartografia é um método de pesquisa e intervenção. Existem especificidades na atenção do trabalho de cartografar, que podem ser definidos em 4 gestos da atenção: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. Cartografar é sempre acompanhar processos, o que se distingue de representar objetos. O método da cartografia implica movimentos e funções, como de referência, de explicitação e de produção e transformação da realidade. Ao lado dos contornos estáveis do que se denomina de formas, objetos ou sujeitos, coexiste o plano coletivo das forças que os produzem. Sobre esta quinta pista aqui que ela cita, é o que eu gostaria só de dar um destaque, né? Esse trabalho, embora tenha sido um trabalho muito interessante para mim, pessoalmente, ele não se confunde com uma ego trip, né? Ele não se trata de um mero relato de um viajante, né? No sentido de, sei lá, elevar as coisas que eu estudei, minha trajetória, a uma condição de que me daria a chancela para fazer esse trabalho. Eu digo isso porque a proposição é que o meu corpo nessa pesquisa, como o corpo de qualquer cartógrafo, ele é atravessado por diversas linhas de força, né? Então, mais do que nunca, aquela máxima, já não somos senhores na nossa própria casa, precisa ser revisitada, né? Então, quando a gente fala de um sujeito fazendo uma pesquisa, nós não estamos falando de um ego, de um corpo, mas nós estamos falando de diversas linhas de produção de subjetividade que incide sobre todos nós, né, que nos constituímos enquanto sujeitos. Então, cartografar também é abandonar o ponto de vista do observador. Cartografar implica em habitar um território existencial. A cartografia, ela tem uma relação intrínseca com a produção de textos, né, e com isso convoca outras narrativas, outras formas de narrar. Então estamos tentando nos esforçar, né, aqui nesse aspecto, produzindo podcasts, gravando falas como essa, publicando trechos da pesquisa na revista do Conselho Regional de Psicologia, além dessa parte, né, que é o biscoito que há de sair, que é o relatório, né? O relatório ele está em vias de construção, claro, vou comentar um pouquinho disso depois, desse trabalho de deixar o texto decantando também, né? Pois bem, posto essas considerações iniciais sobre o método, né, agora eu entro um pouquinho em contar como foi essa história, né? Claro, eu comentei um pouquinho como foi isso, de apresentar o projeto de pesquisa aqui junto ao Conselho Regional de Psicologia, e depois desse projeto ter sido apresentado e ter sido discutido aqui com a diretoria, com os conselheiros, ter sido aprovado, nós iniciamos então a elaboração, enfim, o refinamento desse projeto, e tentamos, em um primeiro momento, fazer uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, para que essas imersões em campo não tivessem, enfim, obstáculos, pudesse ter sido facilitada, né? Então, esse projeto foi levado à Secretaria de Estado da Saúde. As pessoas que nos receberam naquele momento estavam em uma transição governamental, né? Isso aconteceu no ano passado. O então governador tinha se licenciado
concorrer à reeleição, assumiu a vice-governadora. Então, naquele momento da transição, as pessoas que receberam o projeto questionaram uma outra questão da metodologia, aquilo se mostrou muito moroso e a nossa opção foi, bom, vamos começar esse trabalho utilizando a prerrogativa da orientação e fiscalização que compete a determinados funcionários aqui do Conselho Regional de Psicologia que cuidam dessa parte. Então, a minha carteira de identidade profissional, ela passou a ter essa atribuição, né? A mesma atribuição de um fiscal, né? Então, em tese, eu poderia bater na porta de qualquer estabelecimento, me identificar, qualquer estabelecimento que tenha um psicólogo trabalhando, né? Me identificar e teria livre acesso pelas prerrogativas do Conselho, pela prerrogativa, né, da lei que regulamenta o exercício, a fiscalização do exercício profissional. Eu digo teria, né, já adiantando alguns spoilers, porque isso não significou uma garantia de conseguir entrar onde eu bati, né? Então, foi essa a questão, a opção que nós tomamos. Inicialmente, o projeto era previsto para acompanhar o desenho das 22 regionais da Secretaria Estadual de Saúde, visitando um município maior e um município menor de cada região. Nós adaptamos isso, então, para o desenho do Conselho Regional de Psicologia, né? Que, a saber, são 15 subdivisões entre sede e subsede. No nosso caso, teve uma fusão ali da região de Arapongas com a região de Londrina, então nós fizemos 14 etapas, né? Então é isso que eu vou apresentar aqui. Antes disso, a gente também abriu um canal de coletar as informações da categoria por meio de um questionário, né? E esse questionário, a ideia era que ele pudesse trazer pistas, né? Então, pistas para a investigação de como os colegas psicólogos e psicólogas têm percebido a rede de atenção psicossocial, né? Nós escolhemos 226 pistas através desse questionário. Então, claro, né, de forma bem sucinta, né, talvez isso seria um tema para um pós-doutorado, né? Pegar ponto a ponto disso que foi apresentado, tanto os dados que aqui a gente pode extrair como quantitativos, quanto os dados de campo, né? E dar uma mastigada, dar uma refinada, né? Mas nesse momento aqui a gente apresenta de passagem os principais destaques aqui. Então, das 224 respostas válidas, um critério que a gente colocou foi se o profissional queria se identificar ou não, né? Então, a gente vive, vamos comentar um pouquinho sobre essa análise de conjuntura. Parte do que eu estou dizendo são minhas percepções, né, enquanto pesquisador, enquanto estudioso da área, não se traduz necessariamente, né, com o posicionamento da categoria, evidentemente, mas dentro dessa análise de conjuntura eu penso que nós não vivemos condições normais de temperatura e pressão do Estado democrático de direito, né? Vivemos aí uma série de perseguições. Quem atua no campo da saúde mental, quem é ativista dessa área, tem relatado em diferentes municípios retaliações políticas nos seus posicionamentos ideológicos, né, etc. E talvez ter aberto para as pessoas responderem sem se identificar permitiu com que a gente colhesse também esses depoimentos. E é um dado significativo, não? Que 54% das pessoas preferiram não se identificar, né? Então isso, no meu entendimento, reforça que não são condições normais de temperatura e pressão do Estado democrático de direito, né? Aqui 108 pessoas se identificaram, né? Marcaram o seu número de registro. Uma outra questão dizia ao tempo de formado, né? Então, boa parte, né, quer dizer, 40% das pessoas que responderam o questionário têm mais de 10 anos de formado. Então, nós
a parte dos recém-formados, né, está aqui na cor violeta, né, ela equivale a 3,6% dessa amostra, né. Então isso aponta para, olha, temos um material humano qualificado trabalhando ou se interessando por essa discussão, né, da rede de atenção psicossocial, já com uma bagagem, já com horas de voo, como a gente diria, né. Então, aqui foram colhidos os municípios, né, o nome do município que a pessoa trabalha, tem diversas, é uma amostra bem grande, diversas localidades do estado, né. A gente abriu também para que gestores, né, para profissionais que estão na gestão respondessem, e também com o passar do tempo a gente foi vendo que outras categorias, assistentes sociais, etc., também poderiam sim fornecer essas pistas, né. Então, a grande parte da amostra foi respondida por psicólogos, mas tem uma quantidade de gestores, aí apareceram educadores sociais, enfim, docentes, né, que fizeram aí essa gentileza de preencher esse questionário, né. O nível de vinculação, então, grande parte eram funcionários públicos concursados, mas eu chamo a atenção aqui, ó, se nós somarmos o universo de pessoas que tinham contrato CLT por administração direta ou contrato CLT por terceirização, a gente chega a um universo aí de 23%, 24% da amostra, né? Então, isso também diz de como o perfil dos trabalhadores da rede de atenção psicossocial tem sido, não sei se terceirização é a palavra mais adequada, né? Mas deixa de mudar esse perfil de servidor público, né? Isso também diz muito a respeito dessa análise de conjuntura. Ainda sobre a qualificação profissional, veja, quase 70% da amostra eram pessoas que tinham algum tipo de pós-graduação. Então foi muito interessante bater ponto a ponto do questionário e ver como as pessoas de fato estudam, né, principalmente quem está na ponta, e aí diversas pós-graduações, né, de mestrado, doutorado, etc. e tal. Os equipamentos em que essas pessoas, esses psicólogos e psicólogas estavam vinculados, né? Então, grande parte nos centros de atenção psicossocial, né? Dividida aí por CAPS 1, CAPS 3, CAPS AD3, né? Essa é a grande parte. Também uma amostra significativa de profissionais da atenção primária de saúde, o que é muito interessante, né? No meu entendimento da reforma psiquiátrica, o lugar do cuidado em saúde mental há de ser a atenção primária em saúde. Essa é uma defesa, né? Tal qual uma pessoa que tem um problema de gastrite vai se tratar na unidade básica de saúde. Se tem uma complicação, vai para a atenção especializada. Se complica ainda mais, vai para a atenção terciária. Mas quando a pessoa melhora, ela volta para a unidade básica de saúde, para a atenção primária. E esse deve ser, no meu entendimento, o fluxo dos casos de saúde mental, né? O lugar do tratamento do uso abusivo de álcool e outras drogas há de ser a atenção primária. O lugar do tratamento de psicoses, como a esquizofrenia, como a depressão, há de ser a atenção primária. Os CAPs, ou a atenção especializada, eles estão aí para quando a atenção primária não consegue absorver esses sujeitos. Isso deveria ser, pelo menos em tese, principalmente porque a ideia é que as pessoas não fiquem no CAPS. O CAPS nunca foi feito para colocar as pessoas para dentro, né? O objetivo da reforma psiquiátrica é colocar as pessoas para fora. O objetivo não é a cura, é a reabilitação psicossocial. Então, isso implica nessa transferência de cuidado para a atenção primária, né? Esse deveria ser o entendimento stricto sensu. Claro que a gente tem aí os desafios, as questões todas aí que a gente pode debater, né? Por fim, ainda aqui em relação ao questionário, esse era o ponto que eu acho que vale a pena que a gente dê uma olhada, né? Então, de acordo com o seu entendimento sobre a rede de atenção psicossocial, como você classifica a implantação desses serviços em seu território?
Então imagina que ali na cor de cima para baixo, né, o azul seria 5 estrelas e o roxo seria 1 estrela. Né? Ao invés de fazer essas marcações, eu coloquei, né, no meu território os serviços fluem em uma rede de atenção psicossocial satisfatória. Né? 2% entendem que a RAPS está legal, está 5 estrelas. Né? Falta alguns detalhes e equipamentos para atingirmos o que eu considero ser satisfatório da RAPS no meu território, 20%. E aí a grande parte, né, somando aí, só há alguns dos equipamentos previstos na RAPS, 43%. Né? Apesar da existência de um ou outro equipamento, não há articulação entre eles, 26% responderam. Né? E acho que a reforma psiquiátrica mal chegou em meu território, portanto estamos longe de afirmar que há uma rede de atenção psicossocial aqui. Né? Esse é o entendimento de 10% dessas amostras. Né? Então isso mostra a percepção das pessoas do quanto nós precisamos caminhar em relação à RAPS. E aí tinha uma questão que era, tá, e aí, vamos abrir outros equipamentos? Quais seriam? Né? Na sua avaliação, quais os equipamentos prioritários? Né? Pensando um equipamento para azul, 2 para o vermelho, 3 para o laranja, 4 para o verde, 5 ou mais para o roxo. Né? Então veja, uma parcela diz que precisa de CAPS 1, outra de CAPS 2, outra de CAPS 3, CAPS AD, né? Foi muito requerido, CAPS AD3, já incluindo aqui os serviços da nova portaria de saúde mental, CAPS AD4 também foi citado, serviço residencial terapêutico, né, a importância de implantar esse serviço, ampliação do número das unidades básicas de saúde, né, de ampliação do NASF, o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do consultório na rua, de centros de convivência. Até aí eram resultados que a gente estava nessa linha de imaginar colher isso. Mas o que chama a nossa atenção aqui é o número de pessoas que pediram, pelo menos, mais um hospital psiquiátrico na sua região. Então, 27 pessoas entenderam que precisa ter mais um hospital psiquiátrico na sua região. 43 pessoas entenderam que precisa ter um hospital dia, né? E 44 pessoas entendem que precisa ter mais comunidades terapêuticas no seu território. Então, isso aqui, dentro dessa análise da nossa conjuntura, diz assim, tá, a gente quer fortalecer a RAPS e, ok, esses são equipamentos previstos na RAPS, quer a gente concorde, quer não, né? Mas seria o entendimento de investir nessa lógica, um entendimento mais afinado com a atenção psicossocial, né? Então são algumas questões aí. O próprio pedido, né, de ambulatórios de saúde mental expressivo aponta nessa direção. Claro, a gente pode conversar depois com mais calma sobre esses aspectos, mas sobre o questionário eram esses os destaques que eu queria fazer dessa amostra quantitativa. Né? Claro, a gente abriu campos, né? Por que você acha que o Conselho Regional de Psicologia deveria considerar uma visita ao seu território? A gente teve respostas muito interessantes, né? Teve um colega que foi muito legal, Mário, o nome dele, da Regional de Londrina, ele, no preenchimento do questionário dele, ele disse assim, o Conselho Regional de Psicologia poderia fazer mais eventos aqui na minha região. Só vi um evento do CRP e tal, e que bom que vocês estão discutindo o assunto, vamos fazer mais coisas. E coincidiu de eu acompanhar essas respostas, eu acompanhava sempre antes das viagens, e eu estava indo para Londrina, né? Então eu vi a resposta dele 2 horas da tarde, numa quinta-feira. Passei a mão no telefone, liguei, e o Mário ocupava um cargo de articulador ali da Regional de Londrina. Quando deu 5 horas da tarde, a gente já tinha fechado uma roda de conversa lá. Então, assim, de fato, foi um questionário que conseguiu ofertar pistas aí para esse trabalho, para a cartografia da RAPS. Tudo bem? Posto isso, então, fomos para o campo, né? No caso, eu, como pesquisador contratado, me atirei nesse campo e
Aí, eu falei que ia me atrapalhar, não vai ser a primeira nem a última, né? E aí o trabalho começou com uma viagem, né, experimental, então vamos ver como é que é, vamos validar isso, voltar a discutir aqui com os colegas, não por acaso no litoral do estado do Paraná, né? O litoral do estado do Paraná, que é o berço do projeto voraz de colonização que culminou com o extermínio, com a, né, das populações ameríndias que aqui haviam, né? Se é um trabalho de cartografia, a gente tem que visitar esses aspectos da geografia, e se nós estamos falando de constituição de territórios, como é fazer a atenção psicossocial, a lógica de inserção no território em um local com esse projeto de colonização tão voraz. Eu entendo que discutir a reforma psiquiátrica, essa perspectiva no estado do Paraná tem peso 2, né? Não sei se todos sabem a história, né? Bom, o Paraná nem existia nos domínios portugueses, né? Quando a gente pensa o Tratado de Tordesilhas, que separava o que seria a América Portuguesa da América Espanhola, o Tratado de Tordesilhas, para alguns passava ali e terminava em Cananéia, para outros chegava ali até Paranaguá, né? Então foi buscando ampliar isso que teve os primeiros fluxos de chegada ali, de colonização, principalmente quando descobriram ouro ali na região de uma das ilhas ali do lado onde hoje é o Porto de Paranaguá, né? Então, veja, começamos por ali também, né? Tal qual esse projeto de colonização pega do litoral e vai subindo os 3 planaltos, né? A gente começou pelo litoral também. E aí, claro, eu estou contando isso aqui no relatório, com pormenores, né? Coincidiu de ser uma efeméride interessante, foi no dia 29 de outubro, um dia depois das eleições, né? Então, não era um dia como outro qualquer, né? Mas foi quando eu comecei esse trabalho lá no litoral. E eu adoraria falar sobre cada ponto, né? Eu adoraria falar como foi a visita no CAPS, como foi... Mas pela questão do tempo e pela questão de não cansar vocês, eu vou só listar para onde eu estive e depois na volta, quando a gente tiver mais tempo para bater papo, eu vou trazendo uma outra singularidade, tá? Então só tome isso, por favor, como um almanaque, como um índice, né? Então foram visitados os municípios de Paranaguá, Morretes, Guaratuba e Pontal do Paraná. E entre os pontos da RAPS ou as ações promovidas, né, aí teve então a visita ao CAPS 2 de Paranaguá, uma ida ao CREAS de Morretes, então já vou abrindo essas ressalvas, né? Foi muito interessante no equipamento que tradicionalmente não está na RAPS, né, que está na lógica da rede socioassistencial, porque no caso de Morretes era esse equipamento que recebia as demandas de saúde mental. Foi feita uma ida ao CAPS de Guaratuba, ao CAPS de Pontal do Paraná, e foi feita uma conversa muito interessante com a articuladora da saúde mental ali da regional, que também fomenta o Comitê Intermunicipal de Saúde Mental ali na região do litoral, né? Então essas foram as ações promovidas naqueles 2 dias, né? Acho que só aqui a título de spoilers, né? A situação do CAPS do Pontal do Paraná, ela me impactou naquele momento muito forte, né? Era um CAPS que não estava habilitado quando eu fui lá. Tinha uma série de usuários e, acreditem, né, eles não estavam nem recebendo refeições por parte do município, né, naquele momento que eu estive lá. Os usuários estavam se organizando para, enfim, trazer comidas, fazer ali uma espécie de vaquinha, e junto com a equipe, né, vou chamar aqui de guerreiros, né, que estavam tocando aquele projeto, eles estavam conseguindo organizar as rotinas do CAPS desse jeito, né? Então, entre outras coisas,
foram situações como essa que foram surgindo, né? Claro, depois a gente vai batendo mais papo, né? Bom, feita essa etapa, a gente trouxe, debateu, etc. E aí só agora em 2019 que a gente deu conta, né, no caso das outras etapas, começando ali pela região de União da Vitória, né, que é a divisa do estado do Paraná com Santa Catarina, um lugar extremamente marcado por uma guerra voraz, a Guerra do Contestado. Né, que talvez nos escapa também isso nos nossos estudos de história, do que foi aquela disputa, né? Então havia ali um trilho do trem, havia ali um loteamento, né, de que tantos quilômetros de uma margem da outra ficaria para um dos barões ali do negócio, e tem toda uma briga por território, uma disputa por territórios ali naquela região. Ali, um dos motivos de lá ter sido a segunda etapa diz muito respeito a uma das nossas representantes setoriais aqui do Conselho Regional de Psicologia, a colega Denise, que provocou essa ida até lá e inclusive articulou algumas ações muito interessantes, né? Foi lá nessa região que eu fiz a primeira roda de conversa das 11 que faria, né? Batendo papo com colegas psicólogos. E foi em uma roda de conversa dessa que apareceu uma psicóloga de um município muito pequeno, Cruz Machado, quer dizer, é um município grande territorialmente, mas com uma população diminuta, e a gente incluiu a ida a Cruz Machado por conta dessa roda de conversa. Então ali eu estive no CAPS de União da Vitória e estive visitando o Hospital HJ, um hospital aí que tem muito conhecido pela parte das internações, sobretudo internações de adolescentes, né? Eu sempre imaginava que o Hospital HJ era uma espécie de Hospital da Juventude, HJ, né? Mas quando eu cheguei lá eu vi que era a Clínica Hans Jacob, né, que era o nome do psiquiatra que fundou ali o hospital e que é um marco ainda na região, embora tenha falecido há questão de 2, 3 anos. Né? Ele não só fundou o hospital, teve toda uma questão, né, de primeiro o hospital era no centro da cidade, depois se mudou, como ele também foi médico do CAPS de União da Vitória por muito tempo. Então isso diz muito de que tipo de reforma psiquiátrica a gente conseguiu ter aqui, né? Quais municípios de fato a gente conseguiu fazer uma reforma psiquiátrica e aparelhar mesmo os CAPs, ou em que medida os CAPs reproduziram ainda uma lógica ambulatorial ou manicomial, por que não dizer, né? Ou pelo menos uma lógica centrada no poderio médico, né? Então essa é uma questão que, claro, não é uma questão do Paraná, né? O Brasil inteiro tem essas questões, porque na medida em que o CAPS ele acaba sendo uma fonte da Secretaria Municipal de Saúde pleitear mais recursos junto ao governo federal, pela lógica do financiamento do SUS, muitos municípios abriram CAPS só por abrir, né? Só por ter essa questão da grana, e só depois foram atrás de saber o que estava fazendo, etc. E tal, né? Então isso está no estudo de muitos teóricos que debatem a reforma psiquiátrica, né? Silvio Iasui é um deles que discute esse modelo, e aí, enfim, nos diferentes rincões do Brasil, essas diferentes reformas psiquiátricas. A terceira etapa foi na região de Maringá, aí já em fevereiro. Ali foi possível visitar o CAPS AD3 de Maringá. Eu virei aqui, ó, perdão. Ih, gente, desculpa. Então desculpa, tá? Essa é a segunda, ok? Essa é a terceira. Então ali eu visitei o CAPS AD3 de Maringá, visitei o CAPS de Marialva. Foi muito legal que eu consegui também visitar, naquele momento, a sede da Associação Marialvense de Saúde Mental. Eu conto um pouquinho como foi esse percurso na revista Contato de maio, né? Essa que está aqui no balcão, depois se alguém quiser pegar, fica com essa revista.
Lá eu também fiz uma imersão a uma comunidade terapêutica, né? A comunidade terapêutica Marev, que significa Maringá apoiando a recuperação de vidas, né? Esse tema das comunidades terapêuticas é um tema caro, evidentemente, e depois que eu voltei daquela imersão na comunidade terapêutica, eu fiquei com a seguinte sensação: é melhor, se for para entrar nas comunidades terapêuticas e, né, fazer esse trabalho, ou que a gente faça uma cartografia específica sobre esses equipamentos, né, ou que a gente desdobre em outro aspecto aqui. Então essa foi a única comunidade terapêutica visitada de toda a pesquisa, por conta das complexidades aí que se desenha nesse modelo de atendimento e nessa compreensão de articulação com a RAPS. Foi lá que eu tentei fazer a minha primeira ida ao Hospital Regional do Vale do Ivaí, né? Ali me foi obstacularizado o direito de acompanhar o exercício profissional por quem estava na administração do hospital, sob o pretexto de que essa visita deveria ter sido comunicada com antecedência. Por orientação do nosso departamento jurídico, eu fui à delegacia registrar o boletim de ocorrência dessa obstacularização do acompanhamento do exercício profissional no Hospital Regional do Vale do Ivaí, em Jandaia do Sul. Então, claro, uma situação desgastante, né? O senhor que me recebeu, não, você não vai entrar. O senhor gostaria de ver minha carteira de identidade profissional? Eu tenho uma carteira de identidade profissional aqui que diz que eu posso entrar e tal. Você nem precisa, você não vai entrar aqui. Esse tipo de, bom, então eu vou ter que registrar uma ocorrência aqui na delegacia. Você faz o que você quiser, aquele tipo de coisa. Ok, estou lá, né? Estou com o carro alugado, a metodologia era essa, pegar o carro alugado, né? Coloco lá no Google, delegacia, Jandaia, vou até a delegacia. Chego na delegacia, demorou para achar, chego na delegacia, a primeira pessoa que me recebe, o que você está fazendo aqui? Não, eu queria registrar uma ocorrência, qual que é? Aí eu conto toda a história, conto que trabalho no Conselho de Psicologia, blá, blá, blá. Ah, tá, então vai falar com o escrivão. Aí chego para o escrivão, parece aquelas piadas do Joãozinho, né? Aí chego para o escrivão, conto toda a história, não, eu vim aqui, não sei o quê, mas qual que é a lei que diz que você pode entrar? Eu telefono aqui para o jurídico, para a doutora Zenati, a lei é essa, 5677, né? Ela diz, tá. Ah, tá. E aí o escrivão diz, a gente já sabia que você vinha aqui. Ou seja, né, teve ou um sinal de telepatia muito forte, ou teve um telefonema, alguma coisa assim, né? Isso só mostra, né? Veja, eu poderia falar dessa instituição, poderia falar da outra, né? Veja, o que eu estou trazendo aqui é a complexidade de entrarmos nessa trama que se equipara às sociedades secretas, né? Isso do delegado, do escrivão saber que eu iria lá antes de eu chegar, né? A gente que tem paranoia com maçonaria, com outras instituições do tipo, é prato cheio, né? Então, esse o nível da coisa, claro, né? Depois a gente vai estudar, vai ver que a região, aquela é a região do pai do atual governador do estado, né? A gente vai vendo que o poderio político, econômico ali, enfim... Esse hospital é super conhecido lá na região do Vale do Ivaí. Sim. Todo mundo na região comenta desse hospital de Jandaia. Pois é. Eu morei na adolescência lá e era muito comentado nas cidades ao redor. Mais do que muito hospital que tem. Pois é. Você quer? Com a colega... Desculpa, esse nome? Augusta. Tá, Augusta. Estava comentando que é da região, que é um hospital muito conhecido, né? Essas histórias correm. Bom, mas depois eu retornei lá e consegui entrar, enfim, né? Eu vou contar isso aqui. A quarta etapa foi a etapa de Francisco Beltrão e região, né? E Pato Branco. Ali tem uma rixa entre Francisco Beltrão e Pato Branco. Em todos os lugares eu dizia que eu estava visitando um município maior e um município menor na região, né? Ali eu nem falei nada disso, né?
estou visitando 2 municípios, Francisco Beltrão e Pato Branco, não falei qual que era o maior, qual que era o menor, porque eu queria sair de lá e contar essa história para você. Então, ficou por aí. Aí eu tive uma conversa com a gestora da Secretaria Municipal de Saúde, de Francisco Beltrão, estive no CAPS AD2, estive num CAPS gerido por um consórcio em Francisco Beltrão, estive no CAPS 2 de Pato Branco e consegui articular 2 rodas de conversa que culminou com a entrega da carteira de identidade profissional em instituições de ensino superior em Francisco Beltrão e Pato Branco. Tudo bem? Esse é o slide correto, desculpe. A 5ª etapa foi a etapa de Guarapuava. Ali as ações incluíram uma conversa com a gestora municipal, também estive no CAPS 2 de Guarapuava e no CAPS AD 3 de Guarapuava, que é um CAPS também regional, com uma peculiaridade de ter acoplado ao seu interior uma unidade de acolhimento transitório. Isso é outra jabuticaba que eu vi aqui no estado do Paraná. Né? Fazer um CAPS e vincular ao CAPS uma unidade de acolhimento transitório, no entendimento de muitas pessoas que estudam a reforma psiquiátrica, é uma aberração. A proposta da unidade de acolhimento transitório é ser uma casa, é ser uma espécie de residência, ainda que transitória, tal qual o serviço residencial terapêutico. Né? Isso é para estar no território, num bairro, né? Com convívio, com vizinhança. É esse tipo de reinserção social que nós estamos falando. Né? Essa alternativa, a alternativa encontrada ali, eles ocuparam um antigo hospital, uma estrutura de um antigo hospital com pisos, né, andares, pavimentos e tal. Essa solução que foi encontrada, ela, se a gente for ver, ela acaba contribuindo mais com a institucionalização do sujeito, tudo dentro daquele prédio, né? Então ali ele faz o CAPS, que o CAPS já era 3, né? Ali ele vai para a unidade de acolhimento, né? Uns podem ir, né? Então, isso também eu pude observar na região de Cascavel, né, esse modelo, e acho que é uma crítica importante a ser feita, né, as unidades de acolhimento dentro do próprio CAPS, né, como um puxadinho. E ali estive presente também naquela região, em Prudentópolis. Aqui para o nosso desenho do CRP, Prudentópolis estaria na região de Ponta Grossa, mas pelo fluxo de internações da Regional de Saúde, Prudentópolis faz referência a Guarapuava. Acontece que Prudentópolis é um dos municípios que eu mais ouvi falar bem de estratégias de implantação da reforma psiquiátrica. Então eu queria ver como é que estava esse fluxo. Então eu incluí Prudentópolis nessa etapa do roteiro. E ali eu estive no CAPS 2 de Prudentópolis e no CAPS AD de Prudentópolis. E foi uma data muito legal que coincidiu com o nascimento aí de novos profissionais da saúde mental, como eu disse no relatório, ou seja, eram estagiários no seu primeiro dia de estágio naquele CAPS, estagiários coordenados pelo professor Gustavo Zambenedetti, da Unicentro, também um outro sujeito de muito nome, principalmente pela articulação de pesquisa sobre a RAPS e junto com os professores, pela realização do Congresso Internacional de Saúde Mental de Irati. Né? Então, Prudentópolis tinha alguns diferenciais, entre eles ter um CAPS construído para ser um CAPS. Né? Prudentópolis teve durante muito tempo supervisões clínico-institucionais. Né? De lá saíram algumas referências que a gente estuda aqui no Paraná, por exemplo, o trabalho de Cleusi Barleta, né, como supervisora em Prudentópolis, rendeu a ela um olhar muito interessante sobre as supervisões. Ela, na sua tese de doutorado, em vez de chamar supervisões clínico-institucionais, chama de supervisões clínico-territoriais. Né? Então esse é um refinamento interessantíssimo, que se tivéssemos mais tempo poderíamos detalhar, entre outros pontos.
A sexta etapa foi na região de Ponta Grossa. Lá eu visitei o CAPS AD de Ponta Grossa, o CAPS 2 de Ponta Grossa. Não sem custo, consegui visitar o Hospital Psiquiátrico São Camilo, antigo Franco da Rocha, ali na região. Também por ouvir falar muito bem das iniciativas de saúde mental em Palmeira, eu estive em Palmeira, né? Aqui conosco nós temos a Larissa, que trabalhou muito tempo ali, né, da região, né? É uma das protagonistas, né, desse avanço da saúde mental na região de Palmeira. E depois de tanto ouvir falar, né, da caminhada que vocês fizeram, eu fiz questão de ter um momento com a Larissa, uma conversa muito gentil, me recebeu na Secretaria de Estado, da Família, né, em que eu pude complementar um pouco mais esse olhar. Eu diria que chegar no CAPS 1 de Palmeira, depois de eu sair do Hospital Psiquiátrico São Camilo numa sexta de manhã, aquela vibração, preciso tomar um banho, preciso de arruda, sal grosso, etc e tal. Quando eu cheguei no CAPS de Palmeira, realmente teve ali revigorou o negócio, assim, né, de o contato com o pessoal, enfim. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A sétima etapa, então, Campo Mourão e região, ali os municípios foram, estou aprendendo, gente, Campo Mourão, Boa Esperança e Mamborê, e estive no CAPS Campo Mourão. Há uma colega nossa aqui do plenário, que ela trabalha na região, que é a Cesineide, e ela indicou que eu fosse a um município chamado Boa Esperança. Eu perguntava, mas o que tem lá? Ela falou, vai lá que lá tem uma profissional, Rúbia é o nome dela, conversa com ela. Tá, mas quem é a Rúbia? Não, a Rúbia é uma enfermeira, ela trabalha no hospital e ela tentava fazer as ações de saúde mental ali. Peguei o carro e fui. E veja, a sensação de você encontrar um profissional, vou usar uma expressão aqui, pegar o touro com a unha, sabe? Quantos profissionais eu encontrei assim, sabe? E pessoas que, conforme você ia conversando, todo aquele discurso acadêmico, da reabilitação psicossocial, dos termos, aquilo não aparecia no discurso dela, né? É um outro caminho, uma outra trajetória, uma trajetória pela experiência, mas um comprometimento ético, um zelo, né? Então, eu, de fato, encontrei muitos profissionais, esse é o spoiler, né? Eu afirmo que nós ainda temos a reforma psiquiátrica, né? Ainda que com as suas dificuldades, as suas coisas capengas, aqui no estado do Paraná, graças ao comprometimento, ao zelo e à afinação ética de uma série de profissionais que estão aí na vanguarda, né? É um tributo mesmo, né? E sim, também visitei o CAPS Mamborê, que produziu também um relato muito interessante, além de ter feito uma roda de conversa numa instituição de ensino superior. A oitava etapa foi em Umuarama. Ali, além de visitar o CAPS, eu pude visitar outro hospital psiquiátrico, né, o Hospital Psiquiátrico Santa Cruz. Fizemos uma roda de conversa maravilhosa com meia dúzia de pessoas que apareceram naquele dia, né, e produziu conversas e encontros muito interessantes. E também estive no CAPS de Guaíra, né? Muito legal visitar aquela região, ainda com uma das minhas interlocutoras da pesquisa. Em certo momento ela era ali da região, Kátia é o nome dela, ela era da região de ali, nas proximidades de Umuarama, não me lembro o município, e eu ainda comentando, estive em Guaíra, acabei de passar por um rio lindo, né?
na minha ignorância, né? Depois eu fui estudar, né? Era o rio Piqueri. E aí, entendendo mais, né? Veja, aquela região de Guaíra, né? Era chamada de Guairá, né? Ali era a sede das missões espanholas, né? Então, os jesuítas, dentro dessa coisa do Tratado de Tordesilhas, né? Os jesuítas fizeram ali missões com os guaranis. E, enfim, eu adoro o Eduardo Bueno, né? Ele até cita que alguns historiadores colocam aquela experiência próxima de uma experiência de comunismo, né? Seria aquela experiência, um comunismo guarani, né? Em que pese a presença dos jesuítas e toda a catequização, toda essa outra violência aí, né? Mas a história de um lugar como aquele e o fato dessa história ser apagada dentro dessa política do esquecimento que nós temos, né, é um elemento interessantíssimo, né? Não só os Guairás, a República dos Guairás foi sepultada ali como as 7 quedas, né? Outro fato que talvez, né, as pessoas ali da região ainda têm essa presença muito forte, né, mas o que foi o sepultamento das 7 quedas por conta da barragem de Itaipu, né? Mas enfim, são lorotas, né? A 9ª etapa foi a etapa de Cascavel. Essa etapa foi diferente porque meses antes, por conta de um outro compromisso profissional, eu fiz as visitas ao CAPS de Toledo, tanto o CAPS 2 quanto o CAPS AD. E foi muito interessante porque também, graças à ajuda de uma das nossas conselheiras aqui, a gente pôde fazer uma roda de conversa na ossada de um hospício, né? O Hospital Psiquiátrico Filadélfia. Fiz umas fotos muito legais de lá. Também teve uma visita à subsede do CRP de Cascavel, onde fizemos uma roda de conversa e também culminando com um trabalho muito interessante, um encontro muito interessante também com profissionais extremamente briosas, né? No CAPS AD3 de Cascavel. A 10ª etapa em Foz do Iguaçu, os municípios Foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu, né? Fui no CAPS de Santa Terezinha do Itaipu e em Foz do Iguaçu eu fui no CAPS infantil, né? Eu chego lá, me identifico, eu sou psicólogo, estou fazendo uma pesquisa aqui e tal. Ah, tá, conversa com o coordenador. Tá, onde ele está? Ah, peraí que ele já vem. Ah, tudo bem, sentei lá e fiquei esperando, né? Aí dali a pouco vem uma criança correndo. Dali a pouco vem outra criança correndo atrás dessa primeira criança correndo. E aí dali a pouco vem um cara correndo atrás das 2 crianças, né? Um cara, né, suado, esbaforido, né? Cabeludo, cabelo amarrado, né? Oi, você que está me procurando? O senhor é o coordenador aqui do serviço, né? Aí ele era o coordenador, ele estava jogando bola com os moleques na quadra de cima, né? E que papo, que conversa, né? Antônio Batista, o nome dele, né? De novo, né? Então você vai achando esses profissionais pegando o touro com as unhas, né? Enfim, poderia ficar contando lorotas aqui, mas pela questão do tempo e de não ficar cansando muito nesse percurso, falo também de uma presença num seminário de saúde mental e direitos humanos, que foi organizado ali na UniOeste, com apoio da subsede do Conselho Regional de Psicologia, e de uma visita ao CAPS AD de Foz do Iguaçu. A 11ª etapa foi em Paranavaí. Ali eu consegui, no caminho, entrar em Jandaia do Sul. Houve uma negociação, já não tratava mais com aquele diretor que me recebeu em um primeiro momento. A psiquiatra que me recebeu ali foi extremamente gentil, extremamente delicada, extremamente polida, né, com uma preocupação com a obstacularização do exercício profissional, e eu pude realizar meu trabalho de campo de uma forma satisfatória ali naquela instituição. Também visitei uma unidade básica de saúde na região de Nova Esperança, muito interessante a articulação. Foi feita uma roda de conversa na regional, ali de Paranavaí.
Também estive no Hospital Psiquiátrico de Loanda e também uma imersão no CAPS 2 de Paranavaí. Aqui nós já estamos no mês de junho, aqui já cheguei lá na festa junina. A 12ª etapa foi a etapa de Londrina, com as visitas a Apucarana, Londrina e Cambé. Aqui o destaque é poder ter participado de uma roda de conversa por um programa maravilhoso, que é a residência multidisciplinar de saúde mental e atenção primária em Apucarana, sob coordenação de Daiane Altoé. Também foi feita a roda de conversa na Regional de Londrina, aquela que eu comentava, o nome é Café Insano, né? Estive na Clínica Psiquiátrica Londrinense e no CAPS Infantil de Cambé. A 13ª etapa na região de Jacarezinho, Andirá e Jacarezinho, e por fim aqui na região metropolitana de Curitiba, onde eu fiz questão, por falar aí nas jabuticabas ou aberrações do ponto de vista da reforma psiquiátrica no Brasil, eu fiz questão de visitar um CAPS híbrido, o CAPS híbrido que foi inaugurado no Tatuquara, aqui chamado CAPS Tatuquara, que funde essa clientela, a saber, a clientela do uso abusivo de álcool e outras drogas, com a clientela dos transtornos mentais. Claro, essa daria uma outra cartografia, Se vasculhar o aspecto das comunidades terapêuticas exige uma envergadura específica, acho que nessa altura do campeonato, entrar em Curitiba, em cada um desses CAPs, também exige ali uma envergadura específica. E outro município muito bem falado é o município de Araucária, Então eu fiz questão de incluir Araucária no roteiro, ali eu pude visitar uma experiência ambulatorial muito interessante. Então, quando se discute muito ambulatório, como o ambulatório pode ou não entrar na RAPS, é muito interessante ver um ambulatório sob essa lógica da atenção psicossocial, como foi o CECRIA, além de visitar a Associação Dr. Regis Viola e o CAPS 2 de Araucária. Fazendo uma conta bem por cima, deu isso aqui, é isso que, enfim, que acho que é o caminho para a gente chegar, Foram 11 rodas de conversa sobre a RAPS, realizadas pulou aqui. Então, fazendo uma conta bem por cima, foram 7 hospitais psiquiátricos visitados, O Hospital do Vale do Ivaí, a Clínica HJ, o Hospital Psiquiátrico de Maringá, o São Camilo de Ponta Grossa, o Nosso Lar de Loanda, a Clínica Psiquiátrica Londrinense e o Hospital Santa Cruz em Umuarama. Uma comunidade terapêutica, 8 CAPS AD, um CAPS híbrido, 2 CAPS infantil e 20 CAPS tipo 1 ou tipo 2, está aqui os municípios listados. Ainda fechando a conta, foram realizadas 11 rodas de conversa sobre a RAPS, foram visitados 3 ambulatórios, então alguns ambulatórios não foram mencionados aqui, mas funcionando vinculado ao CAPS, é o caso de Paranaguá, é o caso de União da Vitória. Foram visitadas 2 associações de usuários, foi visitado um CREAS, uma unidade de acolhimento transitório, 2 unidades básicas de saúde, um hospital maternidade e 5 idas às secretarias municipais ou regionais, onde eu tive a oportunidade de conversar com quem está nesses cargos de gestão. Então, fechando a conta, foram 32 municípios e somando entre visitas e rodas de conversa, 66 ações. Antes de passar aqui para o e agora, o que nós vamos fazer com isso? Essa coisa, diário de viagem, cadê as fotos? Então, as fotos, eu tentava, na medida do possível, as fotos de dentro do automóvel, elas estão
como tem comissão de trânsito, né, deixa eu explicar que elas estão naquele aparelhinho do suporte com o timer, tá? Só para, né, o cara ficou tirando foto, andando de carro alugado no conselho, né, já perco o emprego agora. Então, meio on the road aqui, né, mostrando a estrada e alguns equipamentos visitados. Então, aqui na região do litoral, né, o tal do CREAS que eu mencionava. Esse é o CAPS do Pontal do Paraná, que é a época que eu fui, tem essa singularidade, pô, que bonito, né? Os próprios usuários escreveram CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Seria bonito se não fosse trágico, né? Porque dado o nível de precariedade, né, parecia que soava ali como um tom de improviso ali, esse letreiro, né? Deixa eu usar aqui tem uma luzinha, ó. Estão acompanhando aqui, né? Enfim, essas coisas, né? A gente digita o endereço de um lugar, o endereço do CAPS de Guaratuba aqui para mim, quando eu cheguei lá, era a Associação dos Servidores de Aposentados de Guaratuba, aí até descobri onde é o lugar, né? Aqui fotos do HJ em União da Vitória, né, que eu comentava, a clínica Hans Jacob, né, ela ocupa uma extensão considerável, né, se soma aqui esses dois muros. Aqui também na região de União da Vitória, né, a tal da roda de conversa, a primeira delas, né, entre outros pontos da estrada. Aqui na região de Maringá, né, eu também faço esse destaque, né, como é procurar uma comunidade terapêutica. Você acha uma placa, uma seta, e isso aponta, né, para uma estrada rural, quase que perder de vista ali, né? Além do próprio Hospital Psiquiátrico de Maringá, outros equipamentos ali que foram visitados na região, né, tanto em Maringá quanto Marialva, o Hospital Regional de Jandaia do Sul, Vale do Ivaí, né? Essa foto aqui, se eu pudesse estampar como uma capa desse projeto, eu escolheria essa foto aqui, né? Essa foto ela foi tirada no CAPS Regional de Francisco Beltrão, né? Que fica atrás de um grande centro de especialidades, né? Para mim é muito sintomático você ter uma placa apontando CAPS 2, mas isso não dá conta de comunicar o que é o CAPS, e aí vem consulta psiquiátrica embaixo, né? Esse é um signo disso que eu estava mencionando, né? Do quanto precisamos avançar, não só na implantação dos serviços, né? Mas de fato numa lógica de atenção psicossocial, né? Será que o sinônimo de um centro de atenção psicossocial é fornecer consultas psiquiátricas, né? Então são esses elementos que foram aparecendo, né? Eu comentava aqui com os colegas do Conselho Regional de Psicologia, quando fiz essa apresentação, do prédio onde, à época que eu fui, estava instalado o CAPS de Pato Branco, né? E era um prédio interessantíssimo. Então está aqui o CAPS, né? Ele ficava aqui nessa região do segundo andar, terceiro andar, um prédio alugado. Foi o que o município conseguiu, né? Só que tinha um boteco aqui no prédio, né? Então aqui está o CAPS e aqui está o boteco, né? Se a minha câmera fosse boa, fotográfica do celular, que eu tinha na época, daria para ver aqui as garrafas de bebidas destiladas aqui, né? Não que isso seja um impeditivo, evidentemente, mas é uma singularidade, né? Quer dizer, um CAPS com um boteco acoplado, né? Uma lanchonete acoplada, não é um CAPS AD, enfim, mas tem toda essa questão interessante, né? A região de Guaratuba, o cuidado dos profissionais, a região de Guarapuava, o cuidado dos profissionais em registrar na ata, né, a minha presença, eu fiz questão de pegar esse fragmento, né? Aqui é a região de Prudentópolis, a região de Ponta Grossa, onde o CAPS estava de mudança, né? Também o Moarama, Campo Mourão e adjacências. Aqui eu comentava da ossada do Hospital Filadélfia, em Marechal Cândido Rondon, né? É muito interessante você ver, de um lado, corredores com salas fechadas apontando, né? Enfim, para um caminho,
e corredores de prontuários, né? Nós estamos falando algo na ordem de 40 mil prontuários. A sala de prontuários que eu vi no hospital de Maringá também era algo desse volume, né? Imagina que são 40 mil prontuários, quer dizer, 40 mil vidas passaram lá, que registros são esses, né? Esse tipo de coisa. Aqui, Santa Terezinha do Itaipu. Essa foto, infelizmente, não deu para ampliar, mas ela também mostra uma outra questão que, nossa, poderíamos discutir muito tempo, né? Esse é o CAPS-AD de Foz do Iguaçu, essa placa é a placa do CAPS-AD, e aqui do lado a placa das reuniões do NA que acontecem dentro do CAPS-AD. Não é nenhuma crítica, evidentemente, à metodologia do NA, dos 12 passos, né? Não se trata disso, mas é de problematizarmos, né? Será que o lugar desse tipo de abordagem que fala, né, de um poder superior, portanto, que não tem o preceito da laicidade, né? O melhor lugar é dentro de um CAPS-AD? Né? Será que entre as ferramentas, as estratégias terapêuticas que um serviço desse pode oferecer, devem ser incluídas essas ações? São pontos para discussão, né? Mas, para não ficar muito no monólogo aqui, eu só fecho esse bloco aí para a gente, enfim, bater papo e puxar outras lorotas com essa colocação, né? E agora, o que fazemos com isso, né? Bom, primeiro dizer que esse texto está sendo produzido, está em fase de construção, mas é de se perguntar qual que é o alcance de um texto, de um livro, né, ainda que a gente consiga publicar, enfim, nessa altura do campeonato, e aí essa tentativa de diversificar as ações, né? Apresentamos aqui no plenário do Conselho Regional de Psicologia algumas propostas, né? Então, uma delas seria o caso de continuarmos a cartografia da RAPS, seja ampliando para outros territórios que não foram visitados, seja voltando a esses lugares, né, 6 meses depois, 1 ano depois, para ver como é que está, né? Segundo, será que o que a gente pode devolver para a categoria é só um texto, é só uma comunicação, ou a gente pode, com o tamanho e a envergadura de um conselho profissional como o Conselho Regional de Psicologia, pensarmos em outras ações, né? Então, por exemplo, uma proposta, claro, uma coisa é a supervisão clínico-institucional, né? Isso tem um setting, isso tem um combinado, isso exige um distanciamento, uma ética por parte do supervisor. Não se trata de ofertar supervisões, mas por que não pensarmos em módulos de rodas de conversa, né, nesse formato mesmo, né? Ou o que eu tenho chamado aqui, oficinas clínico-territoriais sobre a RAPS. Né? Então, essa proposta de voltar, bom, vamos fazer 4 aqui em Cascavel, nessa região, ok? Uma esse mês, e assim por diante, para também fomentar os fóruns dos trabalhadores, né? E claro, esse debate trazer para a categoria também da necessidade da gente discutir a RAPS, as políticas públicas de saúde mental e álcool e outras drogas em todas as ações do Conselho, ou essa ideia de transversalidade, né? Levar esse debate para além do setor de políticas públicas, chegar também na parte de orientação e fiscalização do exercício profissional, né, nas estratégias de comunicação, para que de fato a gente consiga engrossar o caldo aí com os colegas, né? Então, essas são outras pistas que a cartografia nos deixa, né? Nós aqui no Conselho Regional de Psicologia estamos num momento de transição. O 13º plenário, ele finda aqui as suas atividades daqui a 15 dias, assumirá o 14º plenário, então essas são propostas que evidentemente fica aí para a gente discutir depois se vamos fazer, se não vamos, mas seriam esses os indicativos da pesquisa. Tudo bem? Agora é a parte que
a gente abre para conversar, para trocar ideias, impressões, críticas, complementos, ajudas. Tanto aqui, quanto se porventura tiver alguém nos acompanhando nesse momento. Olá, Gutierrez. Foi. A gente já se conhece da Defensoria Pública do Estado, né, das reuniões que a gente fazia antes. Fiquei feliz quando vi o convite do CRP de que você ia falar sobre o tema. Eu falei, que legal, descobri onde que o Gutierrez foi parar. Então, né, sou Nayane, psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Agora, dia 27 de setembro, tomo posse também aqui como conselheira do 14º plenário, então, né, na próxima gestão aqui no Conselho. E, né, já adianto que tem bastante gente do plenário também muito interessada nessa pesquisa e né, e ver como, né, para a gente conversar sobre as continuidades do trabalho. Achei muito bacana. Achei muito bacana. Queria, né, lógico, conversar mais para saber o que você pensou, quais foram as impressões dessas boas práticas, digamos assim, né? Já que esse termo é bastante usado, assim. O que você achou que realmente é bacana de ser replicado enfim, da gente trazer, né, tanto, lógico, aqui dentro do Conselho, mas também pensando no nosso trabalho, da Stephanie que está do lado, dentro da Defensoria Pública do Estado, porque a nossa atuação na saúde mental tem sido cada vez mais demandada, né? Então, se você puder falar um pouquinho, assim, do que você achou legal, assim. Sim. Se nós tivéssemos um evento grande, a gente abriria a rodada de 3 intervenções e aí passaria para mim, né? Mas como nós estamos aqui no número que dá para fazer essa conversa, eu vou me permitir já fazer alguns destaques, né? Me parece, né, assim, a primeira questão é a gente de fato entender essa perspectiva da reabilitação psicossocial, essa inserção no território, né, e não só essa perspectiva do lugar para a pessoa se tratar, né. Então, esse ponto que eu estava mencionando, de como o CAPS pode ser bom em colocar para fora e não só em acolher, né. Então, me parece que nesse aspecto, as associações de usuários, de familiares e trabalhadores, ela estaria ali nas práticas, nas boas práticas, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar uma delas foi em Marialva, também um outro município que eu sempre ouvi falar muito bem, conheci os profissionais que atuam lá, conheci numa situação em que o pessoal discutia como fazer uma fábrica de vassouras para virar uma estratégia de geração de renda para o pessoal da associação. E quando eu fui lá, eu quis ver como é que está a fábrica de vassouras e tal. Isso foi um evento que eu fui por conta de uma atividade pela Escola de Saúde Pública do Paraná e eu ouvi o pessoal falando disso. E quando eu estive lá, eu fiz questão de ir em Marialva e ver que fim levou a fábrica de vassoura, né? Acabou que a fábrica de vassoura, a máquina, era uma máquina, enfim, complicada e tal, na verdade eles pararam, olha só que coisa, eles conseguiram, as vassouras eram de garrafas PET, olha que legal, né? Só que na hora de juntar os fios, então fazer o equivalente a piaçaba, né, com a garrafa PET, e acoplar aquilo na madeira, faltou aquilo. Você vê, né, às vezes você mostrar isso para o engenheiro, faltou isso, como fechar, deve ser coisa simples, né, mas eles esbarraram ali. E aí eles se reconfiguraram para fazer uma fábrica de sabão. E acho que foi muito interessante. E aí aquela coisa, qual que é a estrutura? A estrutura era um usuário do CAPS, cuja mãe gentilmente abriu a edícula e recebia a associação dos fundos da casa. Então, né, eu até contei um pouco essa história na revista Contato, porque ela foi muito interessante, né, quer dizer, como foi entrar na casa daquela senhora, dona Ana, né, como foi ver aquela situação. Assim como estava a Associação Dr. Regis Viola, em Araucária, que naquele momento tinha, graças a um convênio com o supermercado
conhecido aqui do Paraná, eles tinham ganho ali um montante que acho que era R$20 mil em produtos do supermercado. Então eles poderiam retirar eletrodomésticos que poderiam rifar e conseguir maiores recursos para a associação. Então me parece assim, essas estratégias de como pôr para fora são cruciais nesse momento. Seja a geração de renda, seja o associativismo no geral, seja esse aumento na participação dos usuários no controle social também, né? Em que pese todas as questões que a gente discute sobre o controle social, né? A democracia representativa tem seus engodos, né? O controle social, embora seja uma ferramenta que nós precisamos sempre lutar, precisamos sempre ocupar, né? A gente também vai vendo que cada vez mais grupos dos mais reacionários estão se organizando para ocupar o controle social, né? Então também abre outra questão interessantíssima, né? Sobre esses espaços de discussão. Claro, teria um universo de boas práticas para mensurar, né? Mas eu pegaria essa questão de como colocar para fora e pegaria essa questão de como estão os trabalhadores, né? Como que você vai vendo, assim, no meio disso tudo, né? As pessoas de fato dando um gás. Elas não estão lá só porque eu estou aqui para ficar rico, ou porque é meu emprego, ou porque... Parece que tem uma coisa que move boa parte dos trabalhadores com quem eu conversei, seja ideologia, seja, enfim, visão de mundo, né? E acho que isso precisa ser... A gente precisa fazer tributos mesmo a esses trabalhadores, né? Não sei, aqui a gente discutia com esse plenário, cheguei a tentar fazer alguns podcasts, né? Então uma das propostas foi por que não fazermos podcasts entrevistando esses trabalhadores, né? Ouvindo o que eles têm a dizer e também prestando essa homenagem, né? Acho que trazer esse reconhecimento, acho que é fundamental, né? Eu nomeei alguns, é uma injustiça porque eu encontrei muitas pessoas diferenciadas, mas desde pessoas, né, como esse colega que eu falei que estava correndo com as crianças, suave, até pessoas que eu chegava e olhava assim, né, por exemplo, em Guarapuava. Eu queria falar com o gestor. Você vai falar com o Ivan. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, falar com o Ivan. Aí eu olhei e falei, quem é o Ivan? Aí chegou um rapaz assim, novo, conversou, você que é o gestor? Eu falei, sou o gestor e tal. Não, beleza, vamos conversar. A hora que, né, conversa vai, que serenidade do cara, ocupando o lugar, no meio de tudo aquilo, sabe? Então, mesmo às vezes a gente fala, nossa, preciso estudar, precisa ter tantos anos de formação, não sei o que e tal. Não, a pessoa precisa ser tão afinada, tão alinhada, né? Então, acho que isso entra também como as pérolas aí desse percurso, né? Meu nome é Silvana, né? Silvana. A gente conversou ontem. Eu queria te perguntar, assim, talvez você sinta vontade de, se não quiser responder, mas você falou rapidamente sobre ter visitado um CAPS aqui do município, que ou já está ou está passando pela transição de ser híbrido, né? E eu não sei se, na verdade é uma inquietação mesmo, né? Assim, de como a gente pode olhar para isso, talvez como você pode olhar para isso como pesquisador, ou se o próprio conselho tem uma posição em relação a isso, né? Essa é a minha dúvida, ou a minha questão. Sim, o tom ácido da crítica eu assumo como meu, né? Mas o Conselho Regional de Psicologia, nesse 13º plenário, tem, enfim, debatido muito essa questão desse modelo, né? E também pensado em algumas ações em relação a isso. Um desses debates culminou aí com, enfim, procurar os órgãos como o Ministério Público, a Promotoria de Saúde, para entender melhor como isso foi feito, né? E o que nos é de conhecimento é que o município
tomou o cuidado de respeitar todos os trâmites legais do controle social, né? Então foi uma proposta que passou no Conselho Distrital de Saúde, depois chegou ao Conselho Municipal de Saúde e assim por diante. Então, do ponto de vista de discutir que o Executivo pode ter essa questão, né, da autonomia de gerir os serviços, etc. e tal, pelo menos, né, até onde eu estava acompanhando a questão, o aval do Ministério Público é bom, os ritos foram cumpridos, né? E uma das frases que ficou ali daquela conversa era um pouco assim, cada povo tem o governo que merece. Então, se quem está fazendo a democracia representativa no controle social aprovou isso, e a gente não concorda ou vê atravessamentos, a questão não é do ponto de vista legal, a questão é quem está nos representando nesses espaços, né? Mas eu penso que tem algumas questões aí. A primeira questão é como pode se dar essa conversa com o Ministério da Saúde. Em que medida um município, seja Curitiba, seja São Paulo, seja Piracicaba, eu não estou falando, né, dessa gestão daqui, mas em que medida o município tem autonomia para mudar a regra de algo que vem, primeiro, do nível federal, e segundo, nós estamos falando de um processo histórico de construção dos CAPs, e principalmente quando a gente pensa em construir o CAPS-AD ratificado pelas conferências. Então, me parece que se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão do Estado Democrático de Direito, o processo deveria ser esse. Vamos levar essa proposta para debater, não no Conselho Distrital, com todo respeito a quem estava no Conselho Distrital, mas por que não levar essa pauta como conferência? E eu acho que o tempo desse debate foi muito curto, foi muito apressado. Então, isso é muito delicado, né? A segunda questão é pensarmos assim, pelo menos no CAPS territorial que eu fui muito bem recebido. Os profissionais que lá estavam tinham um zelo ético muito interessante, sim. Então, a gente debateu, claro, a questão da proposta, como que era, né? Mas eram pessoas que pareciam estar conscientes do experimento, né, que estava se apresentando ali, e principalmente numa região como a região do Tatuquara, uma região extremamente carente de serviços, né? Ainda quando eu estava lá, o pessoal comentava que muita gente via que o CAPS abriu e batia lá para pedir cesta básica, né? Então, assim, é um território em que a chegada do CAPS, ela impacta muito. Mas a nossa preocupação, não só em relação a essa discussão do CAPS territorial, mas em geral, é sobre o risco da ambulatorização da atenção psicossocial, ou em que medida os CAPs vão ser meros entrepostos ou alfândegas dos processos de internação, né? Então, eu quero internar alguém, procura o CAPs, lá eles arrumam vaga. O CAPs vai virar uma mera agência, né? Então, isso eu digo, né, tomando cuidado, não dizer que vai acontecer aqui, né, mas que é um risco. Veja, quando a gente pega... no começo do ano saiu a nova política de saúde mental, a resolução. É impressionante que a palavra ambulatório aparece muito e a palavra CAPS aparece pouco. Eu queria até fazer uma conta, assim, quase obsessiva, quantas vezes a atenção psicossocial ela é nomeada nessa política. Então, me parece que a gente está tendo uma guinada, né, um retrocesso, né, a contra-reforma, como se diz, com esse pretexto da ambulatorização. Eu entendo que a questão do ambulatório ela é importante de ser discutida porque tem casos que não têm o perfil para ir para o CAPS, né? Evidentemente, quando a gente fala dos transtornos, das depressões, né? Enfim, que não são graves, né? Mas eu penso, enquanto pesquisador, enquanto estudioso, um pouco estudei dessa área, que a nossa questão é como fortalecer a atenção primária para absorver isso, né? Por exemplo, esses municípios que eu fui, Boa Esperança, Nova Esperança, o município tem eu visitei uma unidade básica de saúde e eles têm equipe de saúde mental em cada unidade básica de saúde. Isso dá outra cor para o território.
Maringá é assim. Ah, mas lá dá porque é um município de pequeno porte. Maringá também consegue, né? Então, veja, enquanto categoria, pensando, né, na categoria de psicólogas e psicólogos, como seria bom se a gente conseguisse pleitear não só um psicólogo por escola, como está debatendo isso, mas uma coisa, né, um psicólogo e uma equipe de saúde mental mínima em cada unidade básica de saúde. Eu não estou falando do NASF, eu acho que o NASF é importante, mas estou falando mais, eu estou falando de ter mesmo a equipe de saúde mental em cada unidade básica de saúde. Me parece que às vezes a gente chama de demanda de ambulatorização, o que seria uma demanda de fato, fazer uma atenção primária qualificada, né? Então, eu coloco nessas questões. Entre os pontos que eu gostaria de contribuir, quando a gente fala que a reforma psiquiátrica não trabalha com cura, a gente trabalha com a reabilitação psicossocial ou reinserção social, tem uma questão muito interessante. Ainda que o CAPS territorial marca, nós estamos fazendo aqui essa junção de clínicas, mas tem um espaço só para a clientela álcool e drogas, tem um grupo específico para familiares, tem essa coisa separada, né? Ok, mas os processos de reinserção social são muito distintos, né? Quer dizer, a clínica não se resume ao consultório, ao grupo. Quando a gente fala de clínica, a gente fala algo maior, que é pensar a reabilitação psicossocial. E como eu gosto de dizer, foi assim que eu aprendi, uma coisa é você pegar uma pessoa que tem esquizofrenia e ficou 5 anos num hospício e fazer um projeto de reinserção social. Você precisa pegar essa pessoa na mão, às vezes, ensinar essa pessoa a ir comprar pão, a lidar com a grana. Quando você vai fazer a mesma ação de reinserção social com um sujeito usuário de álcool e drogas, muitas vezes quem pega na mão é esse sujeito que vai nos levar para o território que ele conhece, ele flana, ele desliza. Perdão. Então são operações muito distintas, quer dizer, olhar, dizer assim, a gente está conseguindo separar, terça-feira vem quem é esquizofrênico, quarta-feira vem quem tem problemas com álcool e drogas, não me parece ser suficiente, né? E se veja, não significa que as pessoas não possam partilhar os mesmos espaços, né? Um centro de convivência pode fazer isso. A própria atenção primária pode fazer isso, mas se nós estamos na atenção especializada, talvez esse não seja o melhor lugar de fundir essa clientela, né? Então aí tem tantos pensamentos meus quanto questões que nós temos discutido aqui no Conselho Regional de Psicologia. Então, Charles, eu vi que a maioria dos serviços, dos profissionais que você conversou são de CAPS, né? No estado inteiro aí. Você conseguiu captar se eles estão conseguindo promover realmente a reabilitação psicossocial? E se eles estão conseguindo, não os profissionais em si, os serviços, né? E também se eles estão utilizando, me veio muito a questão do projeto terapêutico singular a partir disso que você comentou agora, se eles estão conseguindo utilizar esse tipo de ferramenta no trabalho? Eu não conseguiria responder essa questão, porque a minha passagem ela é muito superficial, né? Então, veja, ainda detalhando a questão do método, eu chegava, batia na porta, conversava com quem dava para conversar, depois eu saía dos serviços, pensando que o objeto da pesquisa vai estar no meu corpo, o que eu fazia? Eu gravava as minhas impressões, né? E claro, é uma heterogeneidade de CAPS muito grande no estado, né? É um estado muito heterogêneo, né? Não só nos seus 3 platôs, né? Primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto, mas nos seus projetos de colonização, né? Então, o que é, por exemplo, pensar essa lógica da reabilitação psicossocial, da inserção no território, em lugares que têm menos de 100 anos, como é o norte do estado, não me refiro ao norte pioneiro, mas toda aquela região de Londrina, você pega, faz a curva até chegar no extremo, no Rio Paraná, né?
Então, são lugares que foram, enfim, ocupados, né? A questão do agronegócio pungente, né? E muitas vezes, principalmente em CAPs que ficavam em lugares pequenos, o CAPs aparecia como um lugar, não como um trampolim para a pessoa pisar ali e ir para fora. Era um lugar. E ali, enfim, eu vi pessoas que estavam há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu não sei se isso diz respeito às equipes, ao projeto terapêutico singular ou a essas constituições do território, sabe? Acho que essa é uma questão. Me parece também, Larissa, que uma questão que veio muito é sobre a estratificação de risco. Eu acho que esse é um debate que nós precisamos avançar muito, né? Uma estratificação de risco é um protocolo, né, do Estado do Paraná, vocês sabem melhor do que eu, mas assim, dizendo, né, de jeito sobre o que é, e ela diz respeito assim, por exemplo, a atenção primária fazer um questionário, um inquérito para ver se o bicho está pegando, se é para mandar para o CAPS ou se dá para esperar um pouco, né? Então, esse esperar um pouco, ele vai gerando também uma fila de espera em muitos serviços. Essa demanda que fica reprimida para o CAPS, ela começa a piscar como demanda para ambulatório, né? Então, teve lugares, assim, eu destaco muito a conversa em Francisco Beltrão, a preocupação da gestora quando ela assumiu, quando ela olhava a fila de espera e tinha 1000 pessoas esperando psicoterapia num município como aquele, né? Então, também entra nessa questão, né? Será uma questão de fazer um plano terapêutico singular para quem está o plano terapêutico, claro, quando a gente estuda, né, a saúde mental, a gente vê que o plano terapêutico singular não precisa partir só da atenção especializada, ele pode partir da atenção primária também, né? Então, são essas questões aí que eu apontaria. Tudo isso naquela direção, olha, o lugar dessas pessoas esteja na lista de espera, esteja no CAPS ou esteja em alta, em transferência de cuidado do CAPS, há de ser a atenção primária, né? Essa é a tecla que eu acho que vale a pena falar. Na verdade, eu pergunto isso porque toda a minha trajetória que você foi lá em Palmeiras foi na atenção primária. Né? E depois, isso desde 1995. E aí depois que eu saí de lá que eles abriram o CAPS, inclusive. Mas nós tínhamos uma equipe muito boa, lógico, e conseguimos fazer toda a parte de reabilitação psicossocial na atenção primária. Né? E eu sempre digo assim que foi positivo não ter um único lugar específico, até porque o município tem uma área rural muito extensa, e que seria um outro, né, se continuar esse trabalho, acho que outro desafio para você, porque o Paraná tem uma área rural muito extensa, né? E eu estive em diversos rincões, porque lá também tem pessoas com sofrimento mental, né? E lugares que ficam a 1 hora, estrada de chão da área urbana do município, né? E é muito interessante como as comunidades elas se organizam, como elas se solidarizam ou rechaçam as pessoas que estão, né, em sofrimento. Depende muito disso que você falou, né, das colonizações, né? E eu venho de um município que tem muitas foi colonizado por várias etnias. Sim. E eu via que as comunidades elas se organizavam de forma diferente, dependendo da colonização. E a gente fez todo esse trabalho de matriciamento, depois a gente descobriu que tinha esse nome, quando nós começamos a aprender, nem sabia disso, mas trabalhando muito com a comunidade, né, com a potencialização que a comunidade pode dar para aquelas pessoas, para elas superarem, né, aquela situação mais complicada e tal, e o quanto que elas rechaçam por não terem conhecimento, muitas vezes, né. E foi assim que a gente foi conseguindo fazer a reabilitação psicossocial, né? Que eu digo que é muito mais você auxiliar a pessoa num processo de reconstrução da vida dela, tendo referenciamentos na sociedade. Ela não vai ficar referenciada a um serviço de saúde, que pode ser um CAPS ou unidade básica, mas a sociedade como um todo. Né? Ela tem tanto o direito de circular, de, né, usufruir de tudo que a sociedade tem, como qualquer outra pessoa. Né? E por isso que eu perguntei para você dessa questão da reabilitação psicossocial, porque eu fui em vários serviços já que eu percebi, né,
que as pessoas estão ficando com dependência institucional daquele serviço, né? E aí isso mostra que a dificuldade que está sendo de fazer a reabilitação psicossocial mesmo, né? Que eu brinco, né? Que é agenciar a vida do sujeito para fora do serviço, né? E não acho que seja só dificuldade do serviço, é porque muitas demandas, né? Situações que poderiam ser administradas na atenção primária estão indo para o CAPS, que poderiam ser administradas nos ambulatórios estão indo para os CAPS, e aí muitas vezes isso também acaba interferindo deles não conseguirem, né, executar o seu real objetivo, que seria a reabilitação psicossocial, né? Então eu acredito muito nisso que você falou também, que é a potencialização da atenção primária, né? Isso eu acho muito interessante, porque você visitou a maioria CAPS, mas a RAPS ela tem 7 componentes e inúmeros pontos de atenção, e daí a gente pensar também como está a saúde mental, a atenção psicossocial, que é a metodologia de trabalho, digamos assim, a lógica, né, da reforma psiquiátrica, como está na rede de urgência e emergência, como está na atenção primária, né, como está nas salas de estabilização, e nos inúmeros vários pontos de atenção que estão propostos na RAPS, né? Então, como que está? E ainda mais a rede intersetorial, se a gente for pensar. Claro. Hoje o Paraná tem CRAS em todos os municípios, que é um equipamento da política de assistência social, né? E CRES em muitos também, né, municípios. E a gente sabe que muitas pessoas com sofrimento mental estão também circulando por esses espaços e tal, né? Então, acho que fica aí para a nova gestão aqui do plenário pensar nessa possibilidade de estar, né, ampliando também essa, que é muito interessante e acho que pode trazer muitos pontos para a gente repensar a nossa atuação até, né? Sim. Não, acho que de fato, né, essa questão das unidades básicas de saúde, né, a amostra que eu consegui chegar é uma amostra muito pequena, né, a questão dos CAPs, ela sempre viceja também por esse papel de articulador da rede, né, então a ideia de visitar o CAPs, né, não se resumia a ver como o CAPs estava funcionando, mas entender como que a rede estava articulada pelo olhar dos trabalhadores do CAPS também, né. Isso também foi uma questão que eu fazia quando estava nos hospitais psiquiátricos, né. Então, era muito interessante conversar com os profissionais que trabalhavam nos hospitais psiquiátricos, onde eu estive, e perguntar como eles achavam que estava a RAPS, né, na região, assim, né. E muitos reproduziam um discurso do tipo: olha, a gente trabalha tanto aqui, o sujeito sai tão bem daqui, mas ele chega lá na ponta e não tem cuidado e volta para cá. É aquele fenômeno da porta giratória, né? Então, foi muito interessante perceber isso, né? Quer dizer, qual que é a percepção da RAPS em cada lugar, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, né? Mas teve uma visita que eu fui, que eu me apresentei para uma gestora, né? E falei que eu queria pesquisar, uma gestora de um CAPS, e eu falei que eu queria pesquisar a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Ela falou: não é aqui. Desculpa, eu falei: Rede de Atenção Psicossocial. Ela: não, você tem que ir na assistência social. Então, assim, isso diz, assim, né, quer dizer, embora a partir daquela visita eu consegui perceber um pouquinho do funcionamento do CAPS, mas isso diz desse lugar da RAPS, né? Quer dizer, que RAPS é essa que nós temos, né? E acho que é importante fazer uma ampliação até histórica, né? Talvez nós, enquanto, né, vamos colocar no hoje aqui, um estudante, né? Mas enfim, nós, enquanto sociedade, pensando na reforma psiquiátrica, a gente caiu num engodo, que é pensar o lugar da atenção psicossocial enquanto um centro de atenção psicossocial, né? Então, isso que a gente ouve falar, capscômio, né, encapsular, esses termos, parte disso vai para a conta das equipes, parte disso vai para a conta da gestão, parte disso vai para a conta do território, como o território usa o serviço, mas uma parte disso tem que ir para a conta da própria reforma psiquiátrica, dentro disso que nós conseguimos conquistar.
Nesse sentido, talvez o melhor nome para o CAPS fosse LAPS, Lugar de Atenção Psicossocial. Se um lugar já nasce se propondo a ser o centro e absorver toda essa demanda, ou irradiar, como estava, né, lá atrás, cabe ao CAPS articular o território, é um peso muito grande. Sim. Me parece que o próprio desenho da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, que a gente tem a partir de 2011, né? Então veja, a gente tem o primeiro CAPS em 1990, só 20 anos depois a gente tenta reparar isso com esse modelo da RAPS. É uma proposta ousada, é uma proposta em construção. Se muitas pessoas ainda nem assimilam essa questão da atenção psicossocial, dessa clínica que ela não é direcionada à cura, mas à reinserção social, o que dizer de uma articulação em rede, né? Isso vai para a conta da saúde mental, mas vai para o nosso pensamento mesmo, né? Quer dizer, que redes de fato a gente consegue fazer hoje em dia, né? Acho que são questões interessantíssimas. Por fim, Larissa, me interessa muito discutir isso, sobre em que medida a gente está usando um tom utópico para isso de reabilitação psicossocial, que tem que ver com o projeto da reforma psiquiátrica que nós bebemos, que é o projeto italiano, que é um projeto comunista, né? Se a gente for pensar nas outras esferas da reforma psiquiátrica, o modelo inglês, o modelo francês, né? E talvez aquele tom, né, quer dizer, a proposta do Franco Basaglia e desses outros, de Trieste, não era só dar um outro lugar para a loucura, era mudar a sociedade, né? Então, era que uma sociedade pudesse acolher a alteridade, inclusive a loucura, né? E hoje, parece que a gente chega com a reforma psiquiátrica com um discurso nessa direção e vem um outro vetor, né? Uma enxurrada, que é a enxurrada do neoliberalismo. Então, é muito interessante para mim pensar isso na luz dos territórios, pensando no paradigma dos condomínios, tal qual Christian Dunker anuncia no seu livro Mal-Estar, Sintoma e Angústia, enfim, da lógica do condomínio. Ele diz, né, de uma forma bem rasa, ele não diz de forma rasa, mas eu colocando aqui, que a gente resolve os nossos problemas, o nosso mal-estar virando as costas para a sociedade, nos encastelando em condomínios. É assim com a classe média, né? É assim com esse projeto de urbanização que a gente tem. E às vezes a gente vai para a lógica da reabilitação psicossocial com um discurso de não, use o seu bairro, use a sua cidade, sendo que nós nem fazemos isso. E quando eu falo nós, não é nos separando, nós, os sãos, ele e os doentes, né? Eu falo nesse lugar mesmo, no lugar de quem deveria estar pensando essa questão. Talvez a gente vive uma falência dos espaços públicos, né? E isso estoura nesse projeto. Quer dizer, está fazendo reabilitação psicossocial? Não está. Mas o que disso vai para a conta do CAPS? O que disso vai para essa conta da política de subjetivação, que é, não tem segurança? Eu compro a minha. Não tem escola? Eu compro a minha. Não tem saúde? Eu compro a minha, né? Eu faço um muro, me encastelo aqui, aí fora tem essas coisas, paciência, eu moro bem, né? E vai indo. Mas isso, enfim. Só um último comentário aqui. Por favor. Combinar, né? Mas eu acho que uma coisa importante que a gente tem que pensar é que a RAPS ela está dentro do SUS, né? E assim como o SUS tem um processo histórico, isso se repete na RAPS também, que é a questão de começar a organizar pela atenção especializada, que o SUS aconteceu isso, depois teve que, na atenção primária, depois teve que correr atrás com estratégia de saúde da família, para tentar recuperar e fortalecer a atenção primária, e a RAPS não foi diferente, né? Tanto que a primeira proposta veio como o CAPS como o ordenador da rede. Sim. E depois com a RAPS, o ordenador da rede passou a ser a atenção primária. Né? Passou a ser em normativas, não de fato. Sim. Né? Mas eu lembro disso muito bem porque teve muitas pessoas que são do movimento da reforma psiquiátrica que não admitiam que o CAPS deixasse de ser, né, o centro, o ordenador da rede, digamos assim. Né? Né,
acompanhando todo o processo ainda que está acontecendo no SUS. Hoje não, né? Desde 2010 que o SUS propôs as redes de atenção à saúde, e daí com isso veio a rede de atenção psicossocial, a rede de urgência e emergência e tal. E agora tem um movimento, já dá algum tempo, de ter a rede de atenção à saúde única, é uma só, com suas linhas de cuidado. Né? A linha do cuidado de urgência e emergência, a linha do cuidado do idoso, da saúde do idoso, a linha do cuidado da saúde mental, né? Então, o SUS sempre tentando, né, se reorganizar, né, para que tenha uma melhor, né, qualidade e que chegue até as pessoas. E a RAP está no meio disso tudo aí. Acho que a gente não pode descolar disso também, né? Só para... Não, obrigado, Larissa. Isso só mostra, né, que nós estamos em um projeto em construção, né? Então, é muito cruel quando a gente vai para um lugar e vê assim quanta coisa avançou, né? Mas é quase que como naquela coisa de proporção geométrica, né? Quer dizer, você criou um serviço, você criou uma demanda, então você precisa criar mais serviços e trazer mais gente. Então, a gente precisa expandir do ponto que está. Se a gente parar onde estamos, nós perdemos tudo, né? Então, o nosso trabalho é expansão. Agora, como fazer isso em meio a teto de gastos, em meio a desmonte do Sistema Único de Saúde? E, nossa, que privilégio essa conversa, porque, de fato, esse é um trabalho que ele aponta em defesa do SUS o tempo todo, né? Ou seja, em defesa do Estado. Precisamos de Estado, né? Cada vez mais e não cada vez menos. Essa é, pelo menos, a minha leitura. Tudo bem? Nós temos uma questão de teto de horário aqui. Eu não sei se mais alguém teria algum comentário, questão para a gente encaminhar aqui os encerramentos. Meu nome é Janaína, né, mestre? E eu tive o privilégio de estar 2 anos como estagiária no CAPS de Araucária, né? E me encantei pela saúde mental por essa via. E a minha questão é saber como é que esse fortalecimento que eu vivi lá em relação aos matriciamentos, né, que é algo tão caro para esse CAPS, né, para esse dispositivo, como é que você percebe o entendimento, né, o entendimento desses profissionais em relação a essa ação, a esse mecanismo do matriciamento dentro das unidades de saúde? Obrigada. Por nada, Janine. Eu vi coisas assim de pessoas tentando fazer matriciamento, mas estando tão estranguladas com a agenda que o matriciamento ficava uma vez por mês, por exemplo. E vi lugares que a prática do apoio matricial estava rodando direitinho. Quando a gente discute o apoio matricial em saúde mental, eu acho que aqui a gente tem uma outra questão que é pensar, né, enfim, a própria questão dos CAPs regionais, né? Se a gente tem o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, né, organizando o cuidado, né, ainda que a gente tem a RAPS avançando nesse aspecto, mas em um território específico, né, me parece que hoje a gente discutir esse modelo do CAPS regional. Eu visitei CAPS em que era referência para mais de 20 municípios, né? Então, como que era fazer o apoio matricial, como que era fazer essa discussão de casos com diferentes municípios, né? Ainda que se você pega lá, são 20 municípios próximos, porque esse processo de colonização paranaense voraz, que eu me referi, ele tem uma coisa muito interessante, que é pulverizar povoamentos, né, numa distância radial. É muito interessante quando você sobrevoa o estado do Paraná à noite, né? Não que eu tenha voado muito na vida, mas já peguei uns voos de Maringá até aqui, né? E tem lugar, e já peguei uns voos, sei lá, de Porto Alegre até São Paulo, sou paulistano, né? Então, de noite, e sobrevoando à noite você não vê nada, você vê, e quando você vê, você fala, nossa, ali é uma grande cidade, deve ser Campinas, sei lá.
No Paraná, você não consegue, pelo menos eu não consegui identificar, porque é tudo cidades. Esse planejamento, principalmente quando você pega, né, a colonização inglesa, aquele projeto de lotear Maringá, Londrina, etc. E tal. Então, é uma grande cidade aqui e cidades satélites em torno. Se você olha na distância territorial, até daria para fazer, se você pensa como que é fazer o apoio matricial na zona sul de São Paulo, que é uma região de tamanho equivalente. Mas as realidades dos municípios são tão distintas entre si, ainda que tenha essa questão da proximidade, que acho que esse é um complicador no apoio matricial. Então eu perguntava isso, como que é o apoio matricial, né? Em determinado município funciona bem, porque lá tem um médico legal, porque lá tem uma psicóloga legal, porque lá tem... Em determinado lugar a gente nem consegue entrar, né? Então, entra essas outras questões também, esses outros atravessamentos, né? Acho que uma coisa é você discutir o apoio matricial quando toda a gestão do cuidado em saúde ela é feita pelo mesmo departamento, no caso, um município, né? Como que é discutir o apoio matricial em Curitiba, como que é em Araucária. Bom, quem está gerindo é o município. Atenção primária, atenção especializada e os fluxos, né, seja por regulação de leitos, para atenção terciária, é o município que gere. Outra coisa é com diferentes municípios, né? Acho que isso coloca mais um agravante ainda, né? De fato, precisamos avançar muito no apoio matricial. Acho que o NASF tem caminhado bastante, mas eu também vi muitos municípios que estavam tentando habilitar o NASF da seguinte forma: a gente precisa de uma equipe mínima para conseguir o recurso. Cadastra a psicóloga do CAPS, cadastra o médico da UBS, monta uma equipe, mas é uma equipe meio fantasia, né? Se der certo, monta. Se não der certo, volta cada um para as suas funções. E aí se perde, né? Essência não é uma boa palavra, né? Mas perde o sentido, isso mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer a atenção de vocês numa sexta-feira 13, a essa hora da noite. Para mim, enquanto trabalhador, né, esses foram os trabalhos mais interessantes que eu tive a oportunidade de fazer. Que privilégio que eu tive de poder viajar, de poder conversar com as pessoas que eu conversei, de poder ter sido recebido da forma como eu fui, às vezes com farpas, né? Essas entradas em hospitais psiquiátricos são emblemáticas. Eu estive num hospital psiquiátrico que estava passando por uma questão do dono do hospital ter sido afastado por uma sindicância, a questão do GAECO, o Ministério Público, e foi encontrada uma série de armas dentro do hospital, armas e munição. E eu conversei com a filha do dono. E que privilégio foi aquela conversa, porque deu um giro, tanto em mim quanto nela, né? Eu cheguei com uma ideia do hospital, daquela situação. Acho que ela chegou com uma ideia em relação à fiscalização do CRP, mas em que pese todas essas diferenças, inclusive do meu ponto de vista em relação a uma instituição como aquela, que conversa boa foi. Parecia que 3 horas depois, tanto ela contando o lado dela, etc e tal, quanto eu. Então, assim, só para ilustrar, né, que privilégio foi esse trabalho. E se eu fosse agradecer, teria que agradecer muitas pessoas, a começar pelas pessoas aqui do Conselho de Psicologia, que confiaram no meu trabalho, principalmente o pessoal da equipe técnica com quem eu trabalhei. A Karina está aqui, quantas passagens, né? Hotel, carro alugado, todos esses trâmites, isso é uma engenharia, que, né, pegar, sair, enfim. Então, acho que eu gostaria de traduzir aqui um pouquinho, né? Eu ficava viajando e pensando, cada município que eu ia, em vez de pensar um a menos, e pensar, minha dívida está diminuindo, eu só pensava, minha dívida só aumenta, porque como é que eu vou escrever? Como é que eu vou dar conta de traduzir isso? Não dou conta, não tem como. Tudo que eu posso dizer é que isso está aqui no corpo, né? E que o método faz muito sentido, né? Está tudo grudado aqui. Eu falava que eu ia ver a tinta, a cor da terra vermelha impregnada na parede, né? Eu acho que eu voltei com a terra vermelha impregnada por baixo da pele, né?
essa é uma experiência que o viajante tem, isso é uma felicidade muito grande, né? Então, representando no agradecimento a vocês que vieram aqui, me escutaram essas lorotas, né? Teria muito mais lorota para contar, né? E pedindo desculpa por alguns atravessamentos do método e, de antemão, convidando para ler isso aqui, que um dia vai ficar pronto. Eu fecho essa transmissão e agradeço muito a atenção. Muito obrigado.